O trabalho do vídeo, eu pensei aí, tô dando uma olhada aqui no calendário e vamos bater, vou soltar a data, vocês falam se vocês acham que tá bom. Eu acho que tá, né? Eu pensei da gente deixar pro dia 14 de agosto. Sensacional. Ou seja, Sensacional. hoje é dia 27 de julho, vocês têm 3 semanas inteiras para fazer. Essa semana, a primeira semana de agosto, dia 14 é a segunda semana de agosto só. E é na sexta-feira. Então vocês têm, Sensacional, vocês têm 3 semanas inteiras para fazer, quase um mês. Levando em consideração que eu já tinha falado disso antes, né? Então já deu um mês. Tudo bem? Tipo assim, por mais que eu não tivesse falado, foi uma coisa que eu tenho falado desde o começo, né? Não bati a data ainda certa, mas vocês já podem ir pensando no que vocês querem fazer. Enfim, já podia ter pensado. Agora vão ficar faltando, então, 3 semanas. Agora a pessoa vai começar a entrar. Agora que eu acabei de falar, as pessoas vão entrar. Oi, professora! Bom, então eu vou colocar lá no Google Sala de Aula também, mas não esqueçam, não deixem para fazer em cima da hora. Eu vou ser muito chata na avaliação desse trabalho, de verdade. Principalmente em relação a a perceber o quanto vocês se esforçaram para conseguir fazer o vídeo. Eu não espero. Eu não espero que todo mundo me entregue um vídeo editado perfeitamente, porque eu sei que algumas pessoas têm mais facilidade para editar do que outras. Não é exatamente isso que eu vou estar observando, mas é possível eu conseguir identificar uma pessoa que fez o trabalho de última hora e uma pessoa que teve um mínimo de planejamento, se preparou para fazer a atividade. Isso dá para eu ver. Então, eu vou ser bem chata nessa questão. Então, não deixem para fazer em cima da hora. A gente sempre fala brincando, que vocês deixam para fazer assim. No final, vocês acabam realmente deixando e aí fica um trabalho 100% desleixado, sabe? Que a gente consegue ver que que as pessoas não deram um pingo de esforço, um pingo de trabalho para fazer. Então, por favor, faça uma faz coisa no meio, não faz planeja essa semana, na outra semana você faz. Vocês têm 3 semanas para fazer. Então, por exemplo, acho que essa semana é o momento de vocês, quem ainda não decidiu o que quer fazer, né? Decide o que quer fazer, pensa como vai fazer, e aí a semana que vem fica, por exemplo, para gravar, se for o caso, já começar a editar, entendeu? E aí dá tempo de vocês virem conversar comigo caso vocês tenham alguma dúvida, né? Tipo, professora, vou fazer sobre isso. Então, já posta lá. Oi, Nicolas. Então, mas a senhora disse que não poderia ser tão simples. Mas uma coisa que eu sempre vi, sempre tive vontade de fazer, e agora eu tenho a oportunidade de fazer, aquele vulcão. Mas será que é simples, muito simples? Então, aí, vamos lá. A questão eu queria alguns experimentos que vocês pudessem, tanto que envolvessem processos físicos e químicos. Não que o vulcão, né, naturalmente envolve processos químicos, óbvio. Mas não é um vulcão que eu quero, sabe? É uma outra coisa, que prove alguma teoria, entendeu? Porque um vulcão por um vulcão, tipo, você vai fazer, beleza, ele vai entrar em erupção, mas e aí, entendeu? Tipo, mas todo mundo já sabe o que ele vai fazer. Entendeu? Acho que a gente pode ir um pouco além disso. Fora que, para fazer um vulcão, muito provavelmente você vai ter que comprar materiais que não devem ter na sua casa, e essa não é a ideia. Eu falei desde o começo materiais de casa. Que eu gostaria que vocês fizessem, tipo assim, se for para ter que comprar alguma coisa, que seja um mínimo assim. Então, tentem buscar opções que vocês já tenham em casa para não sair e para não gastar dinheiro. Nossa, né? Então não tenho nenhuma ideia. Então, eu falei para vocês. Gente, vocês não vão ter ideia sozinhos, assim, ó. Do nada, falar assim, já sei o que eu vou fazer. Vocês precisam ir atrás. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa para saber o que vocês vão escolher, entendeu? Vocês vão fazer experimentos que outras pessoas já fizeram. Vocês vão reproduzir. Vocês não vão fazer pela primeira vez. Né? Não quero nada inédito. Tá tudo bem. Mas vocês vão ter que fazer uma pesquisinha aí. Não tô esperando que vocês inventem teoria de nada. Não é isso. É uma reprodução de uma coisa que já existe. Professora, agora você fiquei perguntando, tem como a gente comprovar que a tabela periódica é verdadeira ou não? Ou tem? Não. Não, essa eu só queria saber. Como ou não? Vamos lá. Existe um órgão que é o IUPAC, que eu já falei dele com vocês,
que é o órgão que é responsável pela tabela periódica, e ele já provou que a tabela periódica é real, porque a gente tá vendo aqui. Não, eu tô falando. O Almeida pesquisar. Tipo assim, a gente podia... tabela periódica é plana. Eu não entendi o que ele falou, gente. Vocês falaram por cima dele. Fala de novo, Não, Almeida. tipo assim, eu sei que ela já foi criada, bonitinho, mas só que eu queria tá. saber que, tipo, que a gente podia inventar outras, a gente podia achar outras coisas dentro dela. Ô, Almeida, pensa comigo. Calma aí. Olha, Almeida, eu acho que o que você está perguntando não é. Enfim, pode ser que você descubra alguma coisa que outros vários cientistas e químicos deixaram passar. A gente não pode duvidar da capacidade de ninguém, não é mesmo? Mas a ideia, não sei, não é essa, assim. Tenta fazer uma coisa um pouco mais fácil aí. Eu tô te ajudando, na verdade, entendeu? Tá bom, vou tentar fazer uma coisa mais. Almeida, pensa comigo. Professora, eu tenho uma ideia. Ah, meu Deus, fala. Gente, eu ainda queria falar de Podia fazer em grupo, que era bem mais fácil, né? Não, nada de grupo. Eu tenho duas coisas. Uma que eu posso fazer, por exemplo, eu puxando alguma coisa, falar que é a lei da força, ou meu cachorro empurrando alguma coisa, tipo assim. Pode, como é que mas aí tenta deixar esse, tipo assim, não faz um vídeo que você empurrar alguma coisa, vai levar 2 segundos, é só empurrar, pronto, beleza. Então esse aqui foi o meu experimento, beijo, tchau. Lei da força, a lei do trabalho. A lei da força. Se você quiser, gente, só eu falo, por favor, posso só eu falar, obrigada, professora Mona Lisa, não é professor Lucas, nem professor Murilo. Você pode fazer só isso, desde que, isso eu já tinha falado também, você precisa explicar o que você está fazendo. Então, esse experimento é para provar tal coisa. Então, aí na sua explicação você vai ter que arrasar. Se o seu experimento for super simples, na sua explicação você vai ter que, tipo, arregaçar, assim, ó. Ninguém mais vai poder duvidar que isso existe, porque você está falando ali com uma maior convicção possível. Isso que eu vou falar agora, eu também já tinha falado lá no vídeo que eu postei para vocês sobre as instruções de trabalho. Se vocês forem escolher uma coisa que é muito simples, por exemplo, eu empurrando uma mesa para provar, para falar da força. É uma coisa simples, então não faça só isso. Faz, sei lá, 2 experimentos num vídeo só, entendeu? Junta tudo. Se quem for fazer mais de uma coisa, já tinha falado, vocês podem fazer mais de um experimento. Mas faz tudo junto, não precisa fazer vídeos diferentes, tá? Tem que ser tudo num vídeo só, cada um vai me entregar um vídeo, eu não quero vários vídeos de uma pessoa só. Mesmo que uma experiência não tenha a ver com a outra, não tem problema. Você faz, faz a primeira experiência, ponto. É só, bom, agora pro segundo experimento vamos fazer isso. Aí você faz a outra, entendeu? Beleza, tranquilo. Bom, beleza. Eu não queria nem ficar gastando muito tempo pra falar disso, gente. É isso, foi pro dia 14, então. Vou postar no Google Sala de Aula. Tem como fazer borracha? Tem como fazer borracha dentro de casa? Você pode pegar um miolo de pão. Miolo de pão serve como... Mas o que isso tem a ver? Não, mas tipo assim, borracha atrai eletricidade, por exemplo. Alguma coisa que faz sentido um pouquinho, né? Não sei que sentido que faz. Você fazer borracha, você está confeccionando alguma coisa em casa, mas você não está me provando nada. Qual é a teoria da borracha? Qual que é a lei da borracha? Não é confeccionar coisa em casa, gente. Não é essa a proposta. Prestem atenção no que eu estou falando. Não vou me entregar coisa errada. Enfim, não vou ficar divagando muito sobre isso aqui. Não quero fazer isso aqui. O que eu vou pedir para vocês? Pesquisem o que vocês têm de ideia e vem falar comigo. Manda lá no grupo, que aí eu vou fazer assim. Vou deixar uma lista colada na descrição do grupo do WhatsApp, porque aí conforme vocês decidirem o que vocês querem fazer, eu coloco lá, até pra gente não ter um monte de experiência repetida. Tudo bem? Beleza. Sim. Não, tudo bem, eu mutei vocês. Fica mudo aí, por favor, que tá rolando uma barulheira aí, não sei de quem que é. Então, vamos falar que nem ontem o Biel falou lá o que ele quer fazer. Tudo bem que era domingo, né? Dia não útil, mas tudo bem. Então, vai postando, por exemplo, pensei, não sei o que, vai fazer isso, tem certeza? Vamos fazer uma listinha para colocar lá, porque aí todo mundo... Não vamos mandar na conversa, porque conforme essa conversa vai subindo, né? Se a gente colocar na descrição do grupo, vai ficar lá para sempre. Então, decidiu,
a gente faz, eu vou fazer uma lista, colo lá conforme vocês forem me mandando, eu vou acrescentando, deixo na descrição do grupo, que aí você já dá para você, todo mundo ir lá, olhar o que já foi e o que ainda dá para fazer. Ok. É isso. Bom, beleza. Falei sobre o que eu tinha que falar. Beleza, Bispo. Pode ser também. É legal até, gente, vocês testarem antes de fazer o vídeo para ver se vai dar certo mesmo, tá? Porque senão vocês prepara tudo que tem para fazer, aí vai, coloca lá para gravar, faz o vídeo, o negócio deu errado. Então, assim... deixa tudo pronto, o faz bagulho um teste primeiro, faz um testezinho primeiro, ver se vai dar certo, e depois vocês fazem de verdade. Bom, dito tudo isso, eu havia pedido na semana passada, eu não sei se vocês chegaram a... Pra gente começar a fazer as lições. Eu tinha pedido a página 150 e 151, só o módulo 10, que na verdade era uma revisão do que a gente já tinha visto. Senhora, uma perguntinha, é livro 4 ou livro 5? Livro 4. Livro 4. Aí, na semana passada, eu falei para vocês fazerem módulo 10, atividade da página 150 a 151, que era uma revisão do que a gente já tinha visto antes. Eu ainda não vou corrigir isso aqui com vocês. Ai, gente, não é possível. Sério, não dá. Não dá. Não dá. Então, eu não vou corrigir hoje. A ideia é que eu gostaria de corrigir amanhã, até porque eu tenho quase certeza que nem todo mundo fez, apesar de eu ter pedido na semana passada. Mas uma coisa que eu realmente não fiz, e aí foi erro meu, eu não abri a atividade lá no Google Sala de Aula. Eu abri hoje de manhã só. Porque eu fui ver ontem e não tinha lá. E aí eu programei, abriu hoje, então quem já tiver feito, posta lá, quem ainda não tiver feito, faça, porque a gente vai corrigir, a ideia é que eu consiga corrigir amanhã. Tudo bem? Beleza. Dito isso, o que eu preciso terminar de falar com vocês ainda? Não terminei de falar sobre tudo que eu precisava da tabela periódica, então bota lá na página 145, vamos tentar terminar isso hoje em 20 minutos. Vamos fazer um milagre. Não é 146, Pro? 145. Tá bom. Eu vou compartilhar aí a tela com vocês. Só o técnico que eu preciso. Acho que já vai estar carregando, mas enquanto isso eu já vou falando aqui. Bom, na última aula, se eu não me engano, que a gente falou sobre isso, eu comentei, eu tinha uma ordem das coisas para falar, mas aí vocês tiveram dúvida em relação ao que são elementos de transição, o que tem aquela linha embaixo na tabela periódica, né? Quem são esses elementos? A gente falou um pouco sobre isso, não sei se vocês ainda têm alguma dúvida, senão a gente já pode... Não, Pro. Passar para frente. Se não, a gente... Oh, meu Deus. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Mas, de qualquer forma, eu vou acabar revisando de leves, assim, com vocês. Então, ó, o que a gente precisa saber agora? Na tabela periódica de vocês, é que eu queria... Bom, coloca aí, vai na... É que eu queria que vocês olhassem as duas coisas ao mesmo tempo, mas uma página no verso da outra, né? Então, entre a página 145 e 146. O que a gente tem aí? O jeito que a tabela está organizada, ela está organizada em linhas, né? São as linhas horizontais, e colunas, que são as verticais, certo? Essas linhas a gente chama de períodos. Então, as linhas horizontais a gente chama de período. E aí, se vocês repararem, a gente tem do período 1 ao período 7. Certo? Por que tem alguns átomos aqui que são separados da tabela? Tipo assim, do 57 ao 71, estão tipo fora da tabela. Então, Almeida, tudo isso eu falei já na semana passada, a gente vai revisar. Posso falar disso de novo, mas eu já tinha falado.
sobre isso, né? Porque são elementos de transição, são os elementos de transição interna, eles não couberam na configuração da tabela periódica, eles não couberam na linha, porque aqui só tem um quadrado, e a gente tem uma linha enorme de elementos, então eles fizeram um puxadinho aí embaixo para conseguir colocar esses elementos de transição. Fala. Professora, por que fala que são 7 linhas na horizontal, mas você vê no meio, são 6? Conta desde o primeiro quadrado até o último. Quantas linhas dá? Não, do primeiro quadrado até o último dá 7, mas... Então... esquece. Então, pronto. Não interessa quantas... Não, independente... eu estou pensando em linhas horizontais. Então, por mais que eu posso ter numa linha horizontal 10 elementos ou só 2, por exemplo, no caso do primeiro período, que a gente chama de período, que é o período 1. Eu só tenho no primeiro período, eu só tenho o hidrogênio e o hélio. Ainda assim, é o primeiro período. Entende? Sim. Dependente de quantos elementos tenham nele. O que começa é o principal. Só que os outros não importa como esteja, né? Não é isso que eu falei. Não foi isso que eu falei. Eu estou falando que não importa a quantidade de elementos que tenham neste período. Não estou falando que o primeiro elemento do período é o mais importante. Estou falando que tanto faz a quantidade. Por exemplo, no período 1, eu só tenho o hélio e o hidrogênio. No período 6, que é a sexta linha, eu tenho, além dos elementos que estão aqui, eu tenho o puxadinho dos lantanoides, dos lantanídeos. Então, eu tenho bem mais elementos, por exemplo. Mas isso não faz diferença. Assim, pensando nisso que eu estou falando agora, não faz diferença quantos elementos tem. O que é importante o que esse período vai me ajudar a entender reparem, aí agora eu preciso que vocês reparem na tabela periódica. Olha lá na página 146. Olha o elemento, vamos fazer um aqui. Olha o elemento nitrogênio. Ele é a letra C. Tá lá no laranjinha. Certo? O N, nitrogênio. Olha aí na distribuição eletrônica dele, quantas camadas o nitrogênio tem? 2. 2 camadas, né? Então, ele tem 7 elétrons que estão distribuídos em 2 na primeira camada e 5 na segunda, certo? Na segunda. Sim. Beleza. Ou seja, eu tenho duas camadas e eles estão no segundo período. Agora, olha lá o elemento, sei lá, deixa eu ver aqui. Rádio. Olha lá o rádio. Tá no 7º período, último período. Quantas camadas tem na distribuição eletrônica? Conta aí. Oh, meu Deus. Onde que tá o rádio? O rádio tá aqui no verdinho, aqui, ó. Do lado do L do Frâncio. Ai, gente, aqui no cantinho, aqui, ó. Tá no comecinho aqui, ó. É o elemento... Cadê o número? 88. Só vocês olharem lá no 88, então. Quantas camadas tem o rádio de distribuição eletrônica dele? 7. 7. E ele tá no 7º período. Então, o período, gente, ele está relacionado, né? Por isso que os elementos, eles não estão jogados na tabela aleatoriamente. Eles têm uma justificativa para estar no lugar onde eles estão. O período, ele dita quantas camadas na distribuição eletrônica esse elemento vai ter. Então, se o elemento... Isso ajuda bastante. A gente viu primeiro a distribuição eletrônica, né? Mas agora, para vocês fazerem a distribuição, vai ficar mais fácil ainda. Não que fosse muito fácil antes, né? Mas vai ajudar vocês. Por quê? Se eu sei que o elemento, por exemplo, eu tô com o símbolo do elemento. Então, me deram um elemento fósforo. Aí, beleza. O fósforo tem 15 elétrons para distribuir. Por mais que eu ainda não saiba como eu vou distribuir esses 15 elétrons, a localização dele na tabela periódica vai me ajudar nessa distribuição. Olha lá o fósforo. O fósforo está lá na coluna 15, é a letra P. Ele está no 3º período, ou seja, na 3ª linha, e ele tem 3 camadas na distribuição eletrônica. Sim. Então, o período é equivalente à quantidade de camadas que esse elemento vai ter na distribuição eletrônica. O máximo de camadas que a gente pode ter não é 7? Não vai lá de K, L, M, N, O, P, Q. Sim.
Não é isso? Falei toda? Falei certo, né? Vai até... Então, o número de camadas vai ser correspondente à linha, ao período que esse elemento tá. Então, por exemplo, se você faz... Vamos supor, vamos pegar o fósforo ainda. O fósforo está distribuído assim, ó, 2, 8 e 5. Aí vamos supor que na minha distribuição eletrônica eu coloquei assim, 2, 8, 3 e 2. O número total ainda dá o mesmo. Só que, como eu sei que ele está no terceiro período, eu sei que ele obrigatoriamente tem 3 camadas só, ele não tem 4. Então, eu sei que eu fiz coisa errada. Então, é só eu dividir esses 15 em 3 camadas, levando em consideração, óbvio, a quantidade máxima de elétrons que pode ir em cada um, enfim. Tudo bem? Então, os períodos vão te ajudar a saber... fazer aquela coisa chata de novo, né? 7, 2, 3, mais 3, mais 3. Eu já pedi atividade sobre isso, que era a página 150 e 151. É para fazer. Então, beleza. O período vai te ajudar nessa questão de quantas camadas vai ter na distribuição eletrônica. Agora, pensando nas linhas verticais, que são as colunas, gente, a gente chama, no livro de vocês, está falando assim, grupos ou famílias. A gente não usa mais o termo família, já caiu em desuso. Então, por mais que esteja aí no livro de vocês, vamos tentar não ficar falando família, tá? A gente chama de grupo. Algumas literaturas, ainda mais livros que são um pouco mais antigos, ainda usam o termo família. Então, se vocês forem procurar em sites que foram escritos há muito tempo, livros que já foram publicados há um tempo atrás, ainda vai estar família, só que hoje em dia a gente não usa mais esse termo. Usa só os grupos, né? A gente usa só grupo. Mas vocês sabem, se vocês verem família, vocês já vão saber o que quer dizer grupo. Tá? É a mesma coisa, só que a gente não usa mais a palavra família. Mas se vocês verem, vocês já vão saber o que é. E aí, o que tem? Esses grupos, então, no livro de vocês também tem uma outra coisa que já caiu em desuso, que observa aí na tabela periódica, a gente tem assim, ó, lá em cima, não tem assim, ó, 1, aí tem números romanos, assim, ó, 1A, 2A, 3B, tá vendo? Vocês estão observando isso na tabela, gente, preciso que vocês olhem. Que, professora? 2A. Tá todo mundo na tabela? Deixa eu... Tô na tabela agora. Estamos muito na tabela. Estamos muito na tabela, né? Professora, não sei se nessa apostila ou nas 5 que tem a tabela periódica para descartar. Talvez seja... eu também não sei onde vai ser, então. Deve ser nessa. Você está falando daquele 1IA, aí 2ITA. Isso. No meu livro não tem... no meu livro não tem tabela para destacar, gente. Não sei, se de vocês tiver, arranca aí. Mas arranca sem perder, né? Se for para perder, melhor deixar guardado. O meu não tem. Então, talvez o de vocês realmente tenha. Aqui de vocês já veio aquele encartezinho, né? Não sei se eles iam mandar 2 para destacar, mas enfim, se tiver, ótimo. Aqui, ó, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês é a tabela atualizada da IUPAC, que é aquele órgão, né, enfim, que dita todas as regras, Estatuto de Química, beleza. Se vocês observarem, nossa, ainda tá pequeno, mas se vocês derem zoom aí na tela, vai ficar melhor. É que senão vai ficar... Ai, que droga. Mas deixa eu fazer aqui, ó. Peraí. Aí não dá para ver toda a tabela, porque tá meio cortado. Toda a tabela não vai dar para mostrar. Eu quero mostrar só uma parte. Então, ó, se vocês forem observar, a gente tem os números na tabela de vocês, do livro, tá assim, 1A, 2A, aí depois tem 3, 3B, 4, 4B, 5, e depois volta para o A de novo. Esses elementos que estão em transição, eles estão descritos como se fosse tipo B. E os elementos... Tudo bem, gente, olha aí no livro de vocês. E os elementos que não são de transição, que a gente chama de elementos definitivos, que a gente já falou sobre isso, eles são descritos com a letra A. Isso era uma coisa muito comum. Hoje em dia também a gente não usa mais. Então, antes era, por exemplo, assim, era grupo 1, 2, aí tipo assim, era grupo 1A, 2A,
Aí depois pulava para o grupo 3A, 4B, 5B, que eram os elementos do outro lado da tabela, né? Esses aqui, ó, os definitivos, né? Uhum. Esses de transição, a gente falava que era todo mundo do grupo B. Hoje em dia não tem mais isso de A e B. Então, a gente tem 18 grupos, que vão do número 1 ao número 18, óbvio. E esses elementos de transição, a gente não chama mais de B, a gente só chama de elementos de transição. Mas o número continua, porque antes ficava assim, ó, 1A, 2A, aí ficava 1B, tipo assim, 3B, aí dava uma confusão, porque aí tinha dois números 3. Tinha o 3B e o 3A, por exemplo. Aí virava uma bagunça. Então, mudou isso. No livro de vocês dá para ver, ó. Tem aqui, ó, 3B, 4B. Aí, se você vai lá no número 13, tá lá 3A, 4A. Fica confuso. Então, agora não tem mais A e B. O número vai direto, vai de 1 a 18. É mais fácil. Saber. É bem mais fácil, sem dúvida. Confundia muito mais antes. Então, agora... Professor, e no livro mostra aqui, que o 8, o 9 e o 10 são o mesmo. É o V, I e B. Então, agora a gente já não usa mais isso, entendeu? Isso é uma coisa antiga. A gente usa vai de 1 a 18, não tem mais A e B. 1 a 18 já era, entendeu? Se eu falar, por exemplo, o grupo 6, eu já sei que o 6 na tabela, quando eu chegar na tabela periódica e ver onde é o grupo 6, eu vou saber que é elemento de transição. A gente não usa mais o B para diferenciar. Tudo bem? Aham. Beleza? E aí, esses grupos, gente, o que tem lá? Esses grupos, eles recebem nomes diferentes, porque eles também estão agrupados, né? Os grupos, eles são formados por elementos que tenham propriedades semelhantes, vamos dizer assim. Deixa eu voltar aqui no slide, peraí. Então, ó, a gente tem, vou aumentar aqui, calma aí, tá, gente? Eu tô atenta no que eu tô fazendo. Os grupos, o grupo 1, por exemplo, é o grupo que tem o hidrogênio lá, certo? Professor, tá ruim a imagem, tá muito, tá com zoom. Agora saiu, não saiu? Ainda não. Tá com... Tá carregando. Agora voltou. Beleza. Esses grupos, eles recebem nomes. Os únicos grupos que não vão receber nome, né, são dos elementos de transição, que são aqueles que estão na parte mais baixa. Os elementos representativos, que são aqueles que antes eram considerados do grupo A, têm nome. E aí são esses nomes que eu vou passar aqui para vocês. Então, ó, o grupo 1, a gente chama de metais alcalinos. Então, a coluna 1, tudo bem? Então, só a coluna 1. Então, todos os elementos da coluna 1 aqui são metais alcalinos, com exceção do hidrogênio. Por isso que o hidrogênio é o único que está lá separadinho com uma cor diferente. Tá? O hidrogênio, ele foge ele é exceção de várias coisas. Por isso que ele fica meio que à parte. Mas ele tinha que ficar em algum lugar na tabela, então jogaram ele aí, beleza. Mas ele não é um metal, tá? Ele é a exceção dessa regra aqui. Então, a gente tem todos os elementos da linha 1, da coluna 1, são elementos que são metais e metais alcalinos. Aí o nome deriva, o alcalino deriva de alcali, quer dizer, eu coloquei aqui na tabelinha que eu estou mostrando para vocês, eu coloquei um pouquinho da origem do nome, né? Que é da cinza das plantas. Então, esses elementos, eles eram extraídos da cinza das plantas. No caso, hoje a gente conhece vários elementos, né? A gente tem 118. Na época que esses grupos receberam nomes, não tinha toda essa quantidade de elementos disponível, conhecida. Eles conheciam, por exemplo, o sódio e o potássio, que foram os primeiros metais alcalinos a serem descobertos. Então, do sódio e do potássio, eles eram encontrados onde? Em cinza das plantas. Então, vamos chamar de metais alcalinos. E aí, depois foram descobrindo outros elementos. E aí, mas ficou todo mundo aqui no grupo, porque eles têm características semelhantes. Alguém falou alguma coisa no grupo? Peraí que eu vou abrir. No grupo, não. Tá. O Munhoz está falando que a tabela que está destacável
Na 5. Ah, é no livro 5, então, gente, que tá lá destacado. No meu não tem, não. Deve ser só Ah, tá. No livro 5. É, Tá no bom. meu não tem, não. Aí o grupo Eu vou- 2 é o grupo dos metais alcalino-terrosos. Qual que é a diferença? A diferença eles fizeram esse nome, né, alcalino-terroso, para se referir a esses elementos que eram encontrados em maior quantidade na Terra. Por exemplo, na Terra que eu digo é Terra-planeta mesmo, tá? Não é Terra tipo solo. Esses elementos eram encontrados em quantidades muito altas, né? Principalmente porque tem magnésio, tem cálcio, são elementos comuns, vamos dizer assim. Então foram chamados de alcalinos terrosos. E aí só vou pedir uma atenção aqui. Tá vendo que aqui, ó, na tabela que eu coloquei, tá assim, ó, quantidade de elétrons na última camada. Tá vendo? Repara que todos os elementos, gente, vou falar só primeiro do grupo 1 e do 2, que eu falei até agora. Todos os elementos do grupo 1, olha na distribuição eletrônica, com quantos elétrons termina a distribuição eletrônica desses elementos? Olha aí. Qual é o número de elétrons que tem na última camada? 1. Quantos elétrons tem na última camada dos elementos do grupo 2? 2. 2. Então, aí é que tá. Então, o período, que é a parte horizontal, vai te ajudar a saber quantas camadas tem na distribuição eletrônica. O grupo, que é o vertical, vai te ajudar a saber quantos elétrons tem justamente nessa última camada. Quem é do grupo 1 vai ter um elétron na última camada. Quem é do grupo 2 vai ter 2 elétrons na última camada. Essa regra de... Professora, eu achei uma diferença aqui, pro. Vou falar sobre ela. Talvez, acho que é isso que eu vou falar agora. Vê se é isso, Murilo. Os únicos não, são vários, né? Mas os elementos de transição, eles não cabem nessa regra de, por exemplo... por exemplo, aqui, ó, vê? Olha aí o elemento titânio, que é o Ti aqui, ó, número 22. Ele está distribuído assim, 2, 8, 10 e 2. Só que ele tá, tipo assim, no grupo 4, terminaria em 4, por exemplo. Então, esses elementos de transição, eles não respeitam essa regra de ter a quantidade de elétrons na última camada correspondente ao número do grupo que eles estão. Essa regra só serve para os elementos que são representativos, ou seja, os elementos dos grupos 1, 2, aí pula lá, né, tem os elementos de transição, aí pula por 13, 14, 15, 16, 17, 18. Os elementos de transição não respeitam essa regra, tudo bem? Eles respeitam a regra do período, mas não respeitam a regra da quantidade de elétrons que tem na última camada. Deu para entender? Sim. Então, professora, Oi, eu entendi que o 13 começa com 2, termina com 3. Aí o 14 começa com 2, termina com 4. Aí o 15 começa com 2, termina com 5. Isso é a mesma coisa, né, nos outros, né? Doutora, Todos têm que começar com camadas. Todos começam com 2, gente. Porque o 2 é o máximo de elétrons que pode na camada. Uma perguntinha. Fala rápido, O nível de camadas, o nível de camadas são sempre multiplicados por 2 quando você vai ficar dando? Não, ninguém multiplica nada, não, gente. Não tem multiplicação. Por causa que, tipo assim, na primeira camada, né, que aguenta 2, aí na segunda camada aguenta 4, não é não? Não é isso. Não é isso. Ó, amanhã a gente termina de falar sobre isso, que já vai acabar a aula. Anotem essas dúvidas, por favor, não deixem de perguntar amanhã, beleza? Porque eu sei que não é tão fácil assim, ok? A gente termina de falar sobre isso e corrige os exercícios, ok? Vejo vocês amanhã, gente. Beijo, obrigada. Boa segunda-feira para todo mundo. Tchau. Tchau, pro. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau. Olha o Gabriel aí, todo atrapalhado.